Olá, que bom que você decidiu ser um divulgador do Evangelho e da doutrina espírita também nas mídias sociais. Para auxiliar você nos primeiros passos deste desafio, a FEESP desenvolveu este singelo material com instruções sobre como produzir vídeos caseiros. Você terá acesso a orientações básicas, mas muito importantes para começar a gravar aí na sua casa e assim levar consolo e conteúdo doutrinário para muitas pessoas. Os 12 tópicos deste material visam contribuir na aquisição de desenvoltura e naturalidade com a câmera e também noções e cuidados para iniciar a gravar, seja falando do Evangelho de Jesus ou abordando os conteúdos científicos e filosóficos da doutrina espírita. Vale lembrar que ao disponibilizar o seu vídeo na internet, ele pode percorrer o mundo. Então, verifique junto à direção da casa espírita onde você atua quais são as políticas adotadas para aprovação e postagem de conteúdos produzidos para as mídias sociais da instituição. Dessa forma, além do belíssimo trabalho desenvolvido presencialmente, seja na FEESP ou nas várias casas espíritas no Brasil e no mundo, nós podemos avançar nas fronteiras de relacionamento com os nossos alunos, assistidos, simpatizantes e interessados no Espiritismo, fornecendo conteúdos que podem ser acessados a qualquer hora, em qualquer lugar, através de um clique, e nos aproximando de pessoas que, por vários motivos, seja de acessibilidade, distância ou doenças, muitas vezes, não podem receber o atendimento e o esclarecimento diretamente nas casas espíritas. Bom, se essa será a sua primeira experiência com a câmera, fique tranquilo. Todos precisamos começar de algum lugar, não é mesmo? E a boa notícia é que à medida que você vai avançando nesse processo de aprendizagem, novos conhecimentos vão se somar a esses que você vai receber agora, fazendo com que você se aprimore muito e também que amplie a percepção das possibilidades e oportunidades diante das filmagens. Mais uma vez, nessa tarefa que se descortina para você, o mais importante não é quantos talentos você tem, mas sim o quanto está disposto a multiplicá-los com Jesus. Eu espero que você esteja motivado. E então, vamos começar? Olá! Neste tópico, nós vamos falar sobre equipamentos e recursos. E a proposta é que você utilize o que tem à sua disposição, na sua casa ou no trabalho. Se o seu único recurso for o seu celular, está ótimo, já dá para começar. De qualquer forma, nós vamos falar sobre alguns itens que podem facilitar e melhorar o seu vídeo caseiro. Você não vai precisar de nenhum deles neste primeiro momento, mas pode gostar muito da ideia de produzir vídeos e, com o tempo, você pode ir criando soluções ou adquirindo alguns desses itens para facilitar a sua rotina de filmagens. Vamos ver! O celular será a nossa principal ferramenta de trabalho, independente da marca. Ele será o nosso aliado nessa tarefa de produzir vídeos caseiros. Mas se você preferir gravar com a câmera do seu notebook ou desktop, não tem problema. Utilize as orientações deste tópico e adapte ao equipamento que você vai utilizar para fazer as suas filmagens. Se você for gravar com o celular, saiba que um tripé facilita muito a realização dessa tarefa. Com ele, você estabiliza a imagem e é bem mais fácil de fazer ajustes de altura para gravar, que deve ser sempre na altura dos olhos, mesmo que você esteja gravando de pé ou sentado. Estas travas permitem a você fazer ajustes de forma rápida e simples. Parece bobagem, mas não é, e você ganha tempo trabalhando com ele.
Um modelo simples, que é suficiente para este nosso projeto, custa em torno de R$ 70 a R$ 100, caso você se interesse por comprar um em algum momento. Mas, claro que você não precisa de um tripé para começar a gravar. Basta que apoie seu aparelho em algum móvel na altura dos olhos. Veja que nesta foto eu estou sentada, portanto, utilizando a mesa e algumas caixas para dar altura. O meu celular está apoiado aqui neste vasinho. Por que esta questão da altura é tão importante? Simplesmente para que você não fique olhando muito para cima ou muito para baixo durante a sua filmagem. Uma imagem assim fica bem estranha e não é confortável nem para você enquanto grava e nem para a pessoa enquanto assiste. E aí você pode estar pensando que você já viu vários vídeos em que as pessoas saem gravando, andando pela rua, segurando o celular. Então isso está errado? Não, tudo depende da proposta do vídeo. Muitas vezes essas pessoas querem mostrar algo que está acontecendo naquele exato momento, ou então trazer um pouco de realismo ou alguma vivência diante de uma demonstração. Mas perceba que sempre são vídeos rápidos. No nosso caso, nós vamos gravar aulas, exposições. Então, tanto o tempo como o objetivo da filmagem devem ser levados em consideração. E neste caso, uma imagem estabilizada, ou seja, fixa, é algo que contribui com o nosso conteúdo. Tanto o tripé como o apoio de um móvel vão permitir este ajuste de altura e a estabilização da imagem, que são tão importantes para nós. Uma solução caseira é você usar o pau de selfie como tripé, caso você tenha. Então veja que nesta foto eu estou utilizando o meu pau de selfie, aqui já está colocado o meu celular, eu dei a altura que eu precisei e fixei o pau de selfie aqui no encosto da cadeira. É super funcional, você pode fazer o teste aí na sua casa, caso você tenha o pau de selfie. Vamos falar agora um pouco sobre áudio e microfone. E o áudio é tão importante que mesmo que você tenha um ótimo conteúdo e faça uma ótima exposição, a qualidade do seu áudio afeta o resultado do seu trabalho. Portanto, antes de começar a gravar, desligue rádio, TV, desconecte o seu telefone fixo, tire o seu animalzinho de estimação do ambiente de filmagem, principalmente se for um cachorrinho, feche portas e janelas. Tudo isso para tentar conter o ruído externo. Esses cuidados com o áudio são importantes para evitar desviar a atenção do seu conteúdo. Imagine, por exemplo, um telefone tocando ou um cachorrinho latindo enquanto você fala. Esses ruídos externos prejudicam o seu material, pois são inusitados e não têm relação nenhuma com o que você está falando, desviando, portanto, a atenção do público. Eles invalidam o seu material? Depende. Se a frequência for muito alta, várias vezes durante o vídeo, talvez seja melhor você regravar o seu material. Fica aí a dica para que você preste atenção no resultado final do seu trabalho. E o que pode ser feito, então, para melhorar a qualidade do áudio? Se possível, sempre usar um microfone. Se o seu fone de ouvido do celular tiver um microfone, aproveite esse recurso, assim como eu estou fazendo aqui nesta foto. O tamanho do fio do meu fone e microfone é de 1,20 m, o que me deu uma distância aproximada de 85 centímetros da câmera. Claro que será necessário filmar num ângulo, num plano mais fechado, mas ainda assim é bem funcional. Faça o teste. Apenas tenha cuidado com os movimentos de mãos, para que você não corra o risco de enroscar as mãos aqui no fio. Se isso acontecer, fica bem estranho. O ideal é que você grave novamente. Se você for do tipo que é criativo, gosta de experiências, você pode usar este mesmo microfone do celular
como um microfone de lapela. Veja esta foto. Estou mostrando aqui, está o meu microfone, né? Aqui está o fone e aqui o microfone. Eu peguei um pedaço de fita crepe e eu prendi o fio, deixando somente o microfone à mostra. Nessa outra foto, eu estou utilizando então esse microfone de lapela, eu passei o fio aqui por dentro da camiseta e prendi o microfone também com fita crepe na gola da camiseta. Vale a pena lembrar que nós usamos o microfone de lapela normalmente colocando o fio aqui por trás, né, pelas costas. Mas neste caso não é possível por conta da limitação do tamanho deste fio. Então o ângulo da filmagem, o plano, vai ficar bem mais fechado do que na solução anterior. Haja vista que eu tenho somente 60 centímetros de distância da câmera. Mas, se você não se incomoda de gravar assim tão pertinho, não tem problema. Essa solução é bacana para vídeos rápidos, de poucos minutos, porque ele limita bastante os movimentos, né, e fica sempre num plano muito fechado. Então, opte, caso você tenha alguma mensagem rápida ou alguma chamada para fazer. Pode ser uma solução bastante interessante que você pode implementar como solução caseira. Mas caso você não tenha nenhum microfone, você não dispõe de nenhuma opção de microfone, o jeito então é gravar sem este recurso. Mas nesse caso, você vai ter que tomar cuidados extras ao escolher o horário e o ambiente onde você pretende filmar. Você vai considerar os hábitos das pessoas da sua casa, os hábitos dos vizinhos, a rotina das crianças, o movimento do trânsito no local onde você vai gravar, né? E se mais pessoas dividem este ambiente com você no momento da gravação, você vai ter que pedir ajuda. Explique que precisa da colaboração deles. Naquele momento você vai gravar, enfim, para que você possa ter um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Lembre-se que é o microfone que dá destaque e coloca a sua voz em primeiro plano. Então, ao gravar sem ele, os sons do ambiente são captados também. Reduzir o máximo esse ruído externo é muito importante para ter uma boa qualidade no seu material. Como sugestão, eu vou deixar duas opções de microfone de lapela, caso em algum momento você se interesse por fazer este investimento. Estes modelos custam na faixa de R$ 140, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. A qualidade deste equipamento é importante porque vai impactar exatamente na qualidade do áudio. Então não adianta comprar um microfone muito barato e não conseguir o resultado que você espera. Um outro item muito importante para ser verificado antes de comprar é o tamanho do fio. Opte por um microfone que tenha um fio de 3 a 4 metros, então uma distância suficiente para você trabalhar, inclusive quando for utilizar o tripé. Para finalizar este tópico, vamos apenas relembrar que as dicas que foram dadas aqui, você pode adaptar também para fazer as suas filmagens com a câmera do seu notebook ou do seu desktop. Então, utilizar o microfone continua sendo importante e também verificar esta altura da câmera alinhando com os olhos. Para muitas pessoas, gravar vídeos e produzir conteúdo informativo para mídias sociais é algo inteiramente novo. Se você não sabe por onde começar, este tópico vai lhe auxiliar com isso, pois são necessários alguns cuidados e algumas verificações antes de começar a gravar para ter sucesso nessa empreitada. Assegure-se de que o seu equipamento esteja pronto para iniciar o seu vídeo com as dicas desse tópico. Vamos falar de alguns cuidados bem básicos, mas que podem ser esquecidos quando não se tem o hábito de gravar vídeos. Primeiro,
Lembre-se de sempre limpar as lentes da sua câmera antes de iniciar a sua filmagem e assim fazer uma captação mais nítida e com a melhor qualidade possível. Verifique também a carga de bateria do seu celular, para não correr o risco de começar a gravar e ter a sua filmagem interrompida por conta disso. São dicas simples, mas que devem fazer parte da sua rotina de gravação. Também é importante entrar em modo offline ou o famoso modo avião, representado aqui por este ícone do aviãozinho, e assim evitar receber ligações ou mensagens de WhatsApp, por exemplo, enquanto você está gravando. Eu sugiro que você também verifique o espaço disponível de armazenamento do seu celular. Basta que você localize este ícone, que é uma roda de engrenagem, e ao clicar, você terá acesso a várias informações do seu celular, inclusive a informação de armazenamento. Se necessário, descarregue alguns arquivos ou delete alguns deles, abrindo espaço para gravar o seu vídeo. Bom, você já sabe que o mais importante do seu vídeo é a sua mensagem, mas nem por isso você vai descuidar do cenário, que é, na verdade, tudo que a câmera está captando e mostrando além de você. Saiba que o cenário se torna parte integrante da sua mensagem e interfere no resultado, de maneira positiva, reforçando o que você está dizendo ou então gerando incongruência, fazendo com que o conteúdo perca força ou credibilidade. Imagine-se, por exemplo, numa entrevista de emprego via Skype, que é muito comum hoje em dia. Então você tomou banho, se arrumou todo, escolheu uma roupa adequada, um local adequado para essa conversa, mas esqueceu a toalha de banho pendurada atrás de você. Qual é o impacto desta toalha sendo vista o tempo todo pelo seu interlocutor enquanto fala com você? Com certeza gera incongruência na proposta desta conversa, não é mesmo? Então vamos juntos verificar e pensar na questão do cenário enquanto aproveitamos as orientações deste próximo tópico. O local adequado é sempre aquele que tem conexão com o tipo de assunto que será abordado, pois deve haver congruência entre o cenário e o que será dito. Por exemplo, para falar de culinária, um bom local é a cozinha, mas já não é uma boa escolha se o tema for maquiagem, cabelo ou qualidade do sono, para o qual uma cama bonita, bem arrumada, cairia muito bem. Mas e no nosso caso? Bom, o nosso conteúdo está relacionado a estudo, aprendizado, mas não somente isso. Nós buscamos também levar paz, esperança, tranquilidade, motivação. Pensando nisso, um cenário clean, sem excesso visual, um fundo suave, uma cor tranquila, se alinham bem com a nossa proposta. Escolha, portanto, um espaço organizado na sala ou escritório, com uma decoração não muito chamativa, uma estante com livros no fundo é uma boa opção. O importante é não gerar incongruência, como um quarto mostrando a cama, por exemplo, enquanto você aborda os temas doutrinários. Se tiver dúvidas ou achar que não dispõe de um cenário que considere adequado para a sua gravação, opte por filmar em uma parede branca. Isso vai resolver o problema. E depois que você escolheu esse local para gravar, fique atento a possíveis pontos que podem dispersar a atenção durante a sua fala. É muito comum em vídeos caseiros as pessoas esquecerem as portas dos armários abertas atrás de si, mostrando seu interior, muitas vezes as roupas empilhadas, né? Ou caixas, enfim. Janelas abertas ou portas mostrando outros cômodos da casa. As janelas, então, atrás ou nas laterais, refletindo muita luz, tem que tomar cuidado com isso. Nós temos um tópico que vamos falar só sobre iluminação. Tomar esse cuidado, fechar as cortinas, pode ser uma saída. Também evite decorações que deixem o vídeo datado. Decorações de Páscoa ou de Natal, por exemplo.
porque depois que a data passa, estas referências perdem a congruência com o conteúdo, e aí o conteúdo também perde força, né? Já que o tema é abordado, não está mais relacionado com aquele momento daquela decoração. A não ser, é claro, que você esteja justamente tratando de temas ligados à Páscoa ou ao Natal. Neste caso, vai de fato contribuir, inclusive, para o clima e para reforçar aquele conteúdo. O ideal é que você sempre faça um teste antes de começar a gravar. Observe o que está entrando no enquadramento da sua filmagem, o que a sua câmera está captando e mostrando além de você. E com esse teste você faz os ajustes, você aproxima ou você afasta a sua câmera, vai lá e fecha as portas do armário, organiza o espaço e assim por diante. Nós já lembramos, em outro tópico, que caso algumas pessoas estejam com você no dia e horário da filmagem, o ideal é que você peça colaboração. Peça essa colaboração não somente para o silêncio, mas para que as pessoas evitem ficar circulando no ambiente da filmagem e, de repente, sem querer, entre nessa área de captação que a sua câmera está, onde a sua câmera está enquadrada. E assim você evita de repente aparecer um braço ou uma perna ou alguém passando atrás de você durante o seu vídeo. Quando isso acontece, o ideal é sempre gravar novamente material. Você pode ouvir por aí que o cenário não é tão importante assim, não se preocupe com o cenário, que o mais importante é que você tenha domínio do conteúdo e desenvoltura diante da câmera. Bom, de fato, o conteúdo é sempre o mais importante nos nossos vídeos, mas lembre-se de que tudo que aparece no seu vídeo faz parte da sua mensagem, ou seja, tudo que compõe a cena diz algo, e quem está assistindo vai receber esta informação também. Portanto, não despreze essa preocupação com o cenário. Depois que você definiu o seu cenário e você fez os testes, você vai se preocupar com o enquadramento. Você vai poder escolher se prefere gravar de pé ou sentado. O importante é que você sempre se coloque, veja bem, no centro deste cenário. Neste caso, como não está utilizando nenhum recurso de tela, de flip chart, você se centraliza neste cenário. Conforme eu falei, é importante sempre fazer um teste. Como que você procede nesse teste? Eu normalmente gravo alguns segundos, ligo a câmera, me posiciono diante da câmera e faço os movimentos para verificar se esse enquadramento não está cortando o meu movimento de braço ou de mão. Volto para a câmera, desligo e assisto. E a partir dali, então, eu vou fazendo os ajustes necessários. Verifico a iluminação, se eu tenho que fazer algum ajuste também na iluminação, no cenário. Aproveito este momento para deixar tudo bem ajustadinho para depois me preocupar somente com a gravação. Uma dica que eu posso dar para você e que eu utilizo sempre quando eu faço os meus testes de vídeo é que sempre quando eu saio diante da câmera para conferir como ficou esse teste, eu deixo lá o meu chinelinho ou a minha sapatilha como uma marcação do local onde eu estava. E então, olhando o teste e olhando o ponto onde eu estava, eu consigo perceber quanto mais para a direita ou quanto mais para a esquerda eu preciso fazer o ajuste. Verifique também se não está sobrando muito espaço aqui, ó, sobre a cabeça e de repente faltando aqui embaixo, e aí você está cortando movimento de mãos e braços. Aproveite esta dica, faça sempre os ajustes antes de começar a filmar. Um outro elemento que é bem interessante, faz parte do enquadramento, é o que nós chamamos de plano de gravação, que vai determinar sempre a distância entre a câmera e você. Então, neste caso, é o quanto de nós a câmera está captando. Você não vai precisar lembrar desses nomes, tá?
Mas quando nós falamos em plano médio, é o tipo de gravação que vai enquadrar a partir aqui da cintura ou do quadril, então todo o tronco. E o meio primeiro plano vai captar a partir de ombros e o rosto. Existem outros planos, mas esses são os dois que são os mais utilizados e os mais indicados no nosso caso. Principalmente o plano médio, porque sempre quando nós temos a movimentação de braços e mãos, contribui para uma palestra ou para uma exposição que vai exigir assim bastante tempo, porque gera uma interação maior com as pessoas. A iluminação é tão importante que a maior ou menor aceitação dos conteúdos gerados para as mídias sociais são afetadas por ela. As pessoas acabam se desinteressando pelo vídeo e param de assistir. Isso significa que, por mais que você tenha um ótimo conteúdo e uma ótima exposição diante da câmera, a sua performance pode ser prejudicada pela iluminação, seja pelo excesso, pela falta ou pela má distribuição. Este tópico vai abordar como tentar driblar essa situação e conseguir a melhor iluminação possível para produzir vídeos caseiros. Uma boa iluminação tem grande impacto no resultado do seu vídeo. E a melhor iluminação é a luz do sol. Basta verificar como as fotos ficam lindas em dias de sol aberto. Portanto, aproveitar a luz natural na hora de filmar é a melhor opção para vídeos caseiros. Verifique entre os locais que você tem disponível para gravar qual é o mais iluminado e verifique então em qual horário do dia este local recebe mais luz. Mas atenção! Ao gravar o seu vídeo, você precisa se posicionar sempre de frente para portas e janelas e assim receber a luz do sol para iluminar você e o seu cenário. É um erro ter portas e janelas com incidência de luz atrás de você ou então muito próximo na lateral, sendo captada pela câmera, pois isso prejudica muito a iluminação e a qualidade do seu vídeo. Você deve estar atento se o vídeo está muito escuro ou com muitas sombras. Ter uma iluminação boa de um lado e muito deficiente do outro, deixando então parte do seu rosto e corpo visível e a outra parte na penumbra. Isto não é indicado. Esteja atento a estes itens enquanto você avalia o seu teste. Grave por alguns minutos ou alguns segundinhos e verifique então como está a iluminação, para poder fazer os ajustes necessários. Uma solução, em alguns casos, é contar aí com a iluminação elétrica do ambiente. Faça esse teste também. Acenda todas as luzes e verifique se isto contribui no seu caso, porque em algumas situações a luz natural não está chegando naquele local aonde você vai gravar. Esta pode ser sim uma solução, então, e verificar se a iluminação elétrica deste ambiente contribui para que você possa gravar o seu vídeo. Agora, se você for bom em trabalhos manuais e entender aí alguma coisa de elétrica, você pode montar o seu próprio kit de iluminação. Basta fazer uma busca lá no Google, como construir uma softbox. Você vai encontrar diversos tutoriais para lhe ensinar a montar o seu kit de iluminação caseiro. Bom, softbox é um equipamento que vai proporcionar uma luz branda e adequada para o seu vídeo. Opte por usar uma luz branca, 5500 Kelvin, e sempre utilizar na sua softbox lâmpadas fluorescentes, nunca lâmpadas incandescentes, porque elas esquentam e os materiais caseiros, então, que utilizamos para construir uma softbox, como papelão, papel cartão, eles são inflamáveis.
não suportam calor e, portanto, podem pegar fogo. Claro que todas essas informações estarão lá nos tutoriais, mas é sempre bom lembrar e ter cuidado com isso. Um item que tem que ficar bem claro sobre este tópico é que falar de traje não é a mesma coisa que falar de moda. De fato, as roupas têm o poder de nos aproximar ou de nos afastar das pessoas, seja para mais ou para menos. Significa dizer que é possível se equivocar e estar arrumado demais ou de menos para uma determinada ocasião. O ideal é sempre fazer a adequação do traje com a situação, e esta regra não muda ao gravar vídeos. Você não precisa de um look estiloso para falar de Jesus e da doutrina espírita. Apresente-se com asseio e organizado, sem muita ousadia na roupa, e cuide também dos complementos da apresentação pessoal: barba, cabelo, unhas e até maquiagem. Escolha um traje que faça sentido para você. A isso nós chamamos estilo, mas ele precisa estar alinhado com a proposta da sua fala, com o teor da sua mensagem. Isto gera congruência e aceitação do público. Nós transmitimos várias informações através das roupas que usamos e despertamos confiança, segurança, congruência, adequação. Dessa forma, a nossa roupa é o nosso primeiro discurso, o que chamamos de discurso visual, pois já comunica algo. Então, as roupas auxiliam a compor a nossa imagem e reforçam a ideia daquilo que queremos transmitir. Devem, portanto, estar alinhadas com a nossa proposta de fala. A parte de cima do corpo estará sempre mais exposta nos vídeos, considerando uma filmagem em plano médio. Lembram? Então, fique bem atento a esta parte superior da roupa. Mas caso em algum momento você deseje fazer um vídeo de corpo inteiro, utilize o mesmo cuidado para montar todo o look. E neste caso, mini saias, bermudas, bermudões e peças muito justas não são indicadas. O traje deve estar de acordo com o conteúdo a ser explorado pelo vídeo. No nosso caso, vamos levar a mensagem espírita, abordando assuntos sérios, mas com leveza e simplicidade. Então, as orientações que vamos passar neste slide são básicas. Eu tenho certeza de que elas já fazem parte das recomendações que você recebe para o trabalho espírita, seja na FESP ou nos centros onde você atua. Mas estas mesmas recomendações devem ser seguidas para produzir os vídeos caseiros de conteúdo evangélico e doutrinário. Então, as mulheres devem evitar os decotes, os excessos de transparências, as blusas com alcinhas. Tomar cuidado com os cabelos, que devem estar alinhados. A maquiagem é sempre discreta, assim como os acessórios. Já os homens podem optar por uma polo ou uma camiseta e dispensar as regatas. Elas não são indicadas nem para o trabalho espírita e nem para os nossos vídeos. As camisas são boas opções. Preste atenção nos botões para que eles não estejam forçando o tecido. O cabelo também deve estar alinhado, a barba feita ou aparada. Uma boa estratégia no caso dos looks é trabalhar com as cores da roupa, porque elas também causam um impacto psicológico e influenciam na percepção do outro. Looks muito escuros, com cores sóbrias, transmitem responsabilidade e seriedade, o que é bom, mas em excesso gera distanciamento. Já os looks muito coloridos aproximam, acolhem, mas em excesso transmitem diversão, despreocupação. É preciso tomar cuidado com isso. Uma boa opção, então, é dosar as cores do traje, equilibrando leveza e seriedade. Se você é fã de estampa, apenas confirme que tipo de informação a estampa transmite, para não gerar incongruência com o tema.
Se você for falar sobre vida, uma estampa de caveira não é a melhor opção. Eu sei que o exemplo é extremo, mas serve para que você compreenda esta ideia. Outra dica importante é não usar roupas com palavras em línguas estrangeiras que você não conhece a tradução e não sabe, portanto, o que significa. Não vale a pena correr este risco. E para acertar sempre, siga as orientações que são com frequência divulgadas pela FESP. Roupas discretas, aspecto de limpeza, de organização. Isso sim auxilia a transmitir segurança, seriedade e acolhimento. Nós trataremos de temas importantes em vídeos caseiros e a nossa apresentação pessoal contribui para a credibilidade da exposição. Ajustar a sua fala, levando em consideração o público que vai receber a mensagem, é extremamente importante. Uma fala difícil demais inviabiliza a compreensão pelo público. Já uma fala rasa demais tira o brilho e o impacto da sua comunicação. Além disso, é preciso estar atento aos cacuetes ou vícios de linguagem para que eles não roubem a cena e se sobressaiam na sua comunicação. Fazer estes ajustes é extremamente necessário e você vai perceber então uma melhoria na construção da sua fala e na entrega do seu conteúdo. Esta é a proposta que nós vamos analisar neste tópico. O vocabulário é a ferramenta de trabalho do expositor ou educador. Um bom repertório de palavras torna possível transmitir uma ideia de forma mais fiel e clara, evitando a incompreensão que os discursos ambíguos geram. Construir uma fala acessível para entregar os conteúdos através dos vídeos caseiros é um cuidado que deve estar sempre no nosso radar. Utilize o seu vocabulário de forma a permitir a compreensão e o acesso à mensagem que você deseja transmitir. A doutrina espírita precisa ser passada com simplicidade para que possamos revelar a todos a sua grandeza. Uma boa comunicação é isenta de cacuetes ou vícios de linguagem. Eles são muito comuns, mais comuns até do que costumamos pensar, e na maioria das vezes não percebemos que estão incorporados em nossa fala, porque normalmente não costumamos prestar atenção na forma como nos comunicamos. É bom lembrar que os cacuetes ou vícios de linguagem não têm valor linguístico nenhum e acabam roubando a cena pelo excesso de repetição, enfraquecendo o teor da mensagem. Os vícios ou tiques de linguagem podem ser comparados a um hábito, uma mania, da qual é preciso se livrar para melhorar o processo de comunicação, pois quando muito evidentes na fala, se destacam mais do que o conteúdo. A proposta, portanto, é aprender a identificá-los, verificar se você tem ou não algum deles, e caso positivo, iniciar esse processo de eliminação. Vamos verificar os vícios e cacuetes mais comuns, começando pelo que vai permeando toda a fala e ocorre quando o expositor ou o educador vai colocando os as entre uma frase e outra, como se fosse uma pausa sonora, e a pronúncia do deste vício de linguagem fica bem evidente. Mais ou menos assim. Claro que um bom desempenho diante da câmera pode ser adquirido. Uma variação do é o é. E assim como o ele vai entrecortando a fala. Toda a exposição é permeada pelo é. Mais ou menos desse jeito. Hoje é muito comum termos que divulgar nossos produtos, serviços ou nossas ideias diante da câmera para aumentar a nossa visibilidade.
percebam que, com o tempo, fica muito difícil continuar com o foco, com a atenção em uma fala, com uma quantidade tão grande de cacuetes ou de vícios, né? Então, nós temos também as perguntas de confirmação, que se configuram como vícios de linguagem pela sua constância no discurso. São elas o né no final de cada frase, que é uma variação do não é. Então, normalmente termina uma sentença e faz a pergunta, né? Ou não é? Também é uma variação de uma pergunta de confirmação, o entende, o ficou claro, o ok, ou tá certo. Então, entenderam? Ou entende? Ou ok, tudo bem. Então, termina a frase, tudo bem. Termina a frase, tá certo. Essa frequência, ela acaba realmente invalidando essa comunicação que é clara, ela dificulta essa compreensão. Chega uma hora que os ouvintes param de prestar atenção na mensagem para ficar contando quantas vezes a pessoa está falando o né, ou entende, ou tá certo. Então, todos esses vícios de linguagem, eles podem sim ser detectados. Alguns deles podem estar no início das frases. Então, o expositor ou o educador, sempre que retoma a fala, pode iniciar com o então, veja bem, ou daí, que são variações, né? Ele começa, daí, parará, parará, parará. Fala mais um pouco. Daí, parará, parará, parará. Ou então, parará, parará, parará. Ou veja bem, parará, parará, parará. Este é o cuidado que nós temos que ter, verificando se alguns desses cacuetes estão presentes na nossa comunicação. E aí gerar consciência. Mas então, como que a gente faz? Bom, é simples. Você precisa começar a prestar atenção na sua fala. E aí sim desenvolver essa consciência quanto ao modo que se comunica. Para isso, tem uma fórmula simples. Primeiro, comece desenvolvendo o seu conteúdo de vídeo. E aí depois você vai gravar. Depois que você gravou, tire um tempo, reserve esse tempo para assistir o seu vídeo com calma, de forma criteriosa. O objetivo não é se autocriticar, o que sempre acontece nesses momentos, isso é comum. O objetivo, lembre-se, é identificar os possíveis vícios que desviam a atenção da sua fala para, a partir daí, iniciar um processo de mudança, trabalhando a eliminação, a não reprodução desses vícios de linguagem. É preciso sempre que a gente desenvolva esse olhar carinhoso para nós, o que a gente já faz de bom, e também ter o olhar atento para os pontos de melhoria que nós podemos implementar na nossa comunicação. Então, vamos verificar como nos livrar desses vícios de linguagem. Então, primeiro passo, falamos, gerar consciência. É importante que você saiba que os tiques de linguagem não vão embora simplesmente porque eles foram descobertos. Será necessário trabalhar para eliminá-los e melhorar a comunicação. Não pense que é um processo difícil. É apenas um processo que exige disposição e empenho da parte de cada um, como qualquer outra mudança que nós desejamos fazer em nós, assim como nos ensina a doutrina espírita, não é mesmo? Então, o primeiro passo é gerar consciência, ou seja, perceber a sua comunicação, detectar se o vício de linguagem está lá e, a partir do momento que você percebe que ele está presente, identifique também qual é esse vício. Ele aparece no início, ele aparece no meio ou no fim das frases. Você vai trabalhar com esta informação. Depois que você gerou consciência, a gente vai para o segundo passo, que é começar a construir uma comunicação sem utilizar esses vícios de linguagem, a partir do esforço para não pronunciá-los. Este exercício de barrar a pronúncia do vício de linguagem, ele deve ocorrer
sempre que nós estivermos nos apresentando, seja presencialmente ou gravando um vídeo. Então, o processo ele vai transcorrer da seguinte forma. Vamos abrir um parênteses aqui para refletir que antes de gerar a consciência, nós muitas vezes repetimos sempre esse vício de linguagem e nem nos dávamos conta de que ele existia. Agora, depois desse primeiro passo, que é gerar a consciência, e aí, sabedores da existência do vício de comunicação, o que vai acontecer? Cada vez que pronunciarmos o vício de linguagem, nós vamos nos dar conta. E na hora a gente vai perceber e vai pensar assim, nossa, falei de novo. Então, depois de gerar a consciência, esse segundo passo, que é trabalhar para não reproduzir a pronúncia, mesmo nos esforçando no início, a gente vai acabar pronunciando esse vício. Mas o que é interessante é que, diferente de antes de gerar a consciência, logo que nós pronunciarmos, nós vamos pensar, e falei de novo. E falei de novo. Com o tempo, nós vamos passar a perceber antes de pronunciar. Então, se no primeiro momento a gente percebe depois que falou, como o processo, num segundo momento, nós vamos nos dar conta de que estamos prestes a falar, a pronunciar, e aí nós seguramos a fala, como a gente fala, nós barramos a reprodução, antes que a verbalização do vício de linguagem ocorra. Bom, este é o processo. Comentei com vocês que é possível. Tudo que precisa é disposição e persistência. Disposição e persistência em todas as nossas falas. Atentos ao processo de comunicação. E com o tempo, esta mudança vai se consolidar na nossa fala. E para finalizar este tópico, eu gostaria de chamar a atenção e deixar já o alerta para uma situação inusitada que pode ocorrer. Então, algumas pessoas que não têm vícios de linguagem, mas que sentem muita ansiedade em estar diante das câmeras e gravar os vídeos, podem, em algumas situações, então, diante desta pressão, incorporar alguns vícios que não tinham. Estes vícios são os mais fáceis de evitar, porque basta gerar consciência e permitir que eles não se perpetuem na fala, já que eles não estão arraigados no processo de comunicação. Mas ainda assim é preciso estar atento e não deixar que isso ocorra. Eu vou me permitir ler o que diz James Borg em seu livro A Arte da Linguagem Corporal. Passamos a vida exibindo de forma inconsciente o que pensamos. É um fato inegável que as ações não verbais informam mais sobre os estados de espírito e sentimentos do que gostaríamos. E em muitos casos, podemos exibir gestos involuntários que desvalorizam as palavras que são ditas, criando uma mensagem confusa para o ouvinte. Neste tópico, nós vamos aprender a nos posicionar e interagir com a câmera, levando em consideração a importância da comunicação não verbal. O tema comunicação não verbal é bastante amplo e, portanto, vamos abordar aqui as orientações mais relevantes com vistas a melhorar a postura e movimentação diante da câmera. No tópico anterior, foi possível conhecer alguns cacoetes e vícios de linguagem, mas você sabe que existem tiques e cacoetes de movimento também? Pois é. Um dos mais comuns é o movimento de balança ou movimento de balanço, quando a pessoa fica se movimentando de um lado para o outro enquanto fala. Às vezes, este movimento de balança pode ocorrer para frente e para trás. Então, o expositor ou o educador fica balançando e nem se dá conta disso, mas é um movimento que não contribui com a exposição, não deveria estar ali.
Outros cacoetes e vícios de movimento são característicos de cada pessoa. Cada um pode ter o seu. Algumas, por exemplo, sobem os ombros de uma maneira bem específica, em vários momentos da fala. Outras costumam pender a cabeça para um lado e ficam bastante tempo assim, o que parece estranho para quem assiste. Outras ainda, enquanto falam, vão aproximando simultaneamente a cabeça e o ombro. Além disso, movimentos específicos com a boca, olhos ou nariz também podem estar presentes neste repertório. Dependendo da gravidade do quadro, pode requerer mais atenção e até ajuda clínica, mas estamos falando aqui de situações que podem ser corrigidas, então, com o nosso esforço. Para verificar se você tem algum tique ou vício de movimento, como já comentamos antes, monte seu conteúdo, grave seu vídeo e analise com um olhar atento. Se descobrir algum, a partir da consciência gerada da existência desse tique, inicie o processo de eliminação. E falando em gestos e movimentos, não os tiques, não os vícios, mas os gestos e movimentos que compõem a nossa fala, vale lembrar que eles reforçam, são importantes, dão ênfase ao que falamos. E quando são incongruentes, eles podem gerar ruídos. Bom, vale lembrar que uma pessoa que por qualquer motivo não tenha mobilidade de mãos e braços, ela poderá transmitir a sua mensagem com a mesma eficácia que qualquer outra. Então você pode estar se perguntando, Rosânia, por que estamos abordando esse tema? Se eu posso transmitir a minha mensagem independente da movimentação de mãos e braços. Bom, o corpo fala, e se você dispõe dessa mobilidade, é preciso se certificar de que ela esteja transmitindo ou reforçando a mesma mensagem que você está verbalizando. Vamos entender a diferença, primeiro, entre gestos e movimentos. O gesto é um sinal que transmite uma informação clara, sem necessidade de complemento verbal para ser compreendida. Veja a foto, sinal de pare. Se alguém fizer este sinal para você, você vai entender imediatamente do que se trata. Assim como vai entender o sinal de silêncio, o sinal de não, o sinal de sim com o polegar para cima e vários outros. Já os movimentos não têm um significado isoladamente e, se não estiverem sustentados por uma fala, não significarão nada. Eles são como uma moldura que torna uma obra de arte mais bonita e valiosa. A moldura sozinha é vazia, falta algo, mas tem o poder de engrandecer a obra quando bem utilizada. Vamos imaginar então que você esteja falando sobre um determinado tema e diga algo mais ou menos assim. Há muito tempo atrás. Bom, neste caso, o ideal é que faça um movimento que remeta para o passado, como uma movimentação de mãos por cima do ombro, sinalizando algo lá atrás. Este é o mais comum. Se você fizer um movimento de mãos para a frente, vai gerar incongruência. A pessoa que está assistindo não vai processar tudo isso de maneira consciente. Ela apenas vai registrar uma incongruência e, a partir daí, vai gerar uma certa insegurança ou desconfiança com relação ao que você está falando. E agora que você já sabe tudo isso, é possível, então, aprimorar a sua comunicação não verbal. Também é importante comentar que existe uma área considerada ideal para realizar os movimentos de mãos e braços, que está delimitada aqui pela linha pontilhada. Aqui nós temos uma pessoa gravando de pé e aqui nós temos uma pessoa que está gravando sentada. Então, os movimentos frequentes acima dessa linha, acima dos ombros, elas vão tirar a visão do seu rosto. Vai fazer com que você perca essa conexão com o público também, que não é indicado. E os movimentos abaixo desta linha, eles não serão capturados pela câmera. Então, são movimentos perdidos, digamos assim.
Se você estiver pensando nas palestras motivacionais que você já participou e está lembrando aí dos palestrantes extrapolando os movimentos para todos os lados de maneira sempre exagerada, mais uma vez eu vou lembrar o que já foi dito antes. Tudo depende do objetivo que se deseja alcançar. E no nosso caso, movimentos contidos, suaves, coordenados vão contribuir com o nosso propósito. Bom, a expressão facial é também um poderoso recurso da comunicação e é necessário buscar esta congruência também. Falar para a câmera é como falar com alguém. Às vezes nós abrimos mais o sorriso, às vezes ficamos mais sérios ou circunspectos. Tudo depende do tema e da interação. Todas essas variações da expressão facial reforçam a fala e promovem compreensão e aceitação da mensagem pelo ouvinte. Costumamos dizer que falar sorrindo promove acolhida e aproximação. Isso não significa abrir aquele sorriso exagerado que às vezes nem parece, muito verdadeiro. Cada expositor ou educador tem um perfil e você deve respeitar o seu e encontrar o seu jeito diante da câmera para transmitir, acima de tudo, verdade. Não dá para parecer falso, mas um semblante sisudo, fechado, não vão ajudar você. Então, para verificar e aprimorar suas expressões faciais, você pode treinar na frente do espelho. Este é um ótimo exercício. Leve seu conteúdo, vá treinando o seu conteúdo e vá exercitando as várias expressões faciais, percebendo aonde cabe um sorriso, aonde uma expressão mais séria vai trazer mais gravidade para a importância do que você está abordando e assim por diante. As nossas expressões elas vão surgindo naturalmente, mas muitas vezes quando estamos tensos, elas podem sim demonstrar incongruência. E este exercício nos auxilia muito na aquisição desta congruência tão necessária para os nossos conteúdos. E agora nós vamos falar sobre a posição de início da filmagem. Sim, existe uma posição indicada, principalmente se estivermos utilizando o plano médio. Olha ele aí de novo, lembra? Quando a nossa câmera vai captar o tronco, toda essa área, toda essa região, Então, neste caso, as mãos devem estar posicionadas aqui, na altura da cintura. Pode ser um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Comece a reparar nos apresentadores quando eles estão de pé. E aí você vai perceber que na maioria do tempo as mãos vão e voltam para essa posição. Não comece a sua fala com as mãos no bolso ou com as mãos caídas na lateral do corpo. São posições que não geram conexão. Experimente falar com os braços caídos e você vai perceber que eles naturalmente vão se movimentar e vir aqui, para frente do corpo. Então, vamos começar certo desde o início. Passe a exercitar a postura ao iniciar as suas filmagens. Talvez possa não parecer natural se você não está acostumado com isso, mas logo você vai encontrar o seu jeito, aquele que combina com você, que lhe deixa confortável e vai tornar tudo isso muito natural. Adquirir naturalidade diante da câmera é algo que acontece como consequência do seu esforço e da frequência em gravar vídeos. Ou seja, quanto mais, melhor. E assim você vai se sentindo mais relaxado. Gravar um vídeo já não é algo tão assustador, porque você vai adquirir confiança e segurança sobre o que fazer e como fazer. Várias pessoas que nunca gravaram um vídeo na vida, hoje fazem isso com muita tranquilidade.
Assim como elas, basta que você se envolva nesse processo e produza cada vez mais vídeos e o resultado virá, traduzido em desembaraço e naturalidade diante da câmera. Neste ponto acontece algo muito interessante. Você passa a descobrir o seu jeito de falar, o seu jeito de interagir durante a gravação do seu material. E aí tudo passa a fluir muito naturalmente. Vamos abordar um pouco mais desse tema neste tópico. É o olho no olho que prende a atenção do outro numa conversa. Portanto, grave olhando sempre para a lente da câmera. Mesmo ao utilizar a câmera da frente do celular, olhe para a lente e não para si mesmo na tela, algo que acontece com bastante frequência. Conversar com alguém que não sustenta o olhar gera uma sensação de desconforto. Com a câmera não é diferente. E olhar a lente é o mesmo que olhar para a pessoa que está assistindo. Se você já foi atendido por alguém que não olha diretamente ao falar, conhece a sensação que este comportamento gera e já sabe por experiência própria que não promove conexão. Se você estiver gravando, portanto, uma videoaula, utilizando algum recurso de tela ou flipchart, depois que consultar e indicar a informação ao aluno, retorne o olhar para a lente. Se não estiver utilizando qualquer recurso, mas precisar verificar tópicos para desenvolver a sequência do seu conteúdo, desvie o olhar, mas seja breve, retomando o contato visual, olhando mais uma vez para a câmera. Bom, para que tudo isso aconteça, você precisa saber onde está a lente da câmera do seu celular, não é mesmo? E alguns celulares, eles têm tantos detalhes que às vezes só olhando não dá para ter certeza ou não dá para identificar aonde está a lente. Então, se você tiver dúvidas, faça o teste com o dedo. Ligue a câmera e vá passando o dedo na tela, procurando o local aonde está a lente, o local para onde você deve olhar enquanto você grava o seu vídeo. Localize a câmera da frente e a câmera de trás. E claro, você vai ter que optar por uma delas para gravar. Falando nisso, é bom que você saiba que a câmera de trás tem uma resolução melhor que a câmera da frente. Um vídeo com boa resolução é muito importante, mas pode gerar um arquivo muito pesado, o que muitas vezes dificulta o envio ou a manipulação do mesmo. Mas você pode ajustar a resolução da sua câmera nas configurações de câmera. Para isso, abra a câmera e procure aquele ícone que é a roda de engrenagem, lembra? Depois, basta você localizar a resolução da câmera. Você vai encontrar lá algumas opções. A opção HD para nós está de bom tamanho. Além desta opção de HD, você pode encontrar Full HD e até 4K, mas vão gerar aí arquivos bem pesados. Então, para a proposta de vídeos caseiros, opte por trabalhar com a opção HD. Claro, se você tiver aí alguma dificuldade com armazenamento de celular, é o mais indicado. Se você tiver muita facilidade para trabalhar e gravar os seus vídeos e manipular depois, nada impede que você grave com uma resolução mais alta. Vamos adiante então. Você deve gravar com o celular sempre na posição horizontal. Não importa se está utilizando a câmera da frente ou a câmera de trás. Isso é importante porque quando nós gravamos com a câmera na vertical, nós vamos acabar gerando depois essas barras pretas aqui na lateral do vídeo que vão prejudicar a estética visual do nosso trabalho.
Você não precisa entender nada de edição de vídeo para começar a gravar os seus vídeos agora, mas em algum momento será bom adquirir autonomia para fazer pequenos ajustes, como o corte simples no início e no final do vídeo, corte e transição no meio do vídeo, inserir algum texto, imagem ou até fundo musical. Estas edições vão permitir que você corrija alguns pontos do vídeo sem precisar regravar todo o material novamente. Infelizmente, não será possível ensinar edição para você aqui nesse nosso treinamento, mas se você se sentir inclinado, faça sua pesquisa na internet, porque vários editores de vídeo estão à disposição e você pode escolher um com o qual você se identifique. Mas neste tópico nós vamos dar uma orientação importante para que você grave seu vídeo já pensando em edição. Você vai encontrar várias opções de editores de vídeo gratuitos na internet. Essas versões normalmente não liberam todos os recursos de edição, mas você vai conseguir fazer o básico tranquilamente. É só baixar e começar a brincar de editar para aprender, utilizando os tutoriais disponíveis. Os editores atualmente são bem intuitivos, acessíveis quanto ao uso, mesmo para quem não tem nenhuma experiência com a ferramenta. Mas muito cuidado ao utilizar imagens ou músicas nas edições dos seus vídeos. Lembre-se antes de conferir os direitos autorais para não incorrer em crime de violação destes direitos. Com certeza, nem você e nem a instituição da qual você faz parte precisam deste tipo de dor de cabeça. E para quem se interessou pelos editores, aqui vão algumas sugestões. Filmora, DaVinci Resolve, HitFilm e Movave. Todas essas opções dispõem de versões grátis para você começar a aprender. Considerando que você pode fazer pequenas edições, um ótimo recurso a ser utilizado é o de congelar por 5 segundos antes de começar a falar e depois que concluir o seu conteúdo. Isto lhe dará tempo para fazer um corte simples no início e no final do vídeo, enquanto você mantém uma boa postura e uma boa expressão facial no começo e no fim da gravação. É muito fácil. Você vai para a frente da câmera, ela já estará ligada e você se coloca na posição de início, com as mãos na altura da cintura. Use uma boa expressão facial e nesta posição e expressão congele, ou seja, fique imóvel e conte até 5 no seu pensamento, para só então começar a falar. Quando terminar o conteúdo, volte para a mesma posição e conte até 5 mais uma vez, para só então sair da posição e desligar a câmera. Depois é só editar. É bem fácil, não é? Vamos ver na prática. Vamos então entender esse recurso do Congela, que nada mais é do que um tempo inicial e um tempo final que você deixa para fazer a edição posterior do seu vídeo. Para isso, você vai se colocar na posição inicial, contar até 5 no seu pensamento antes de começar e fazer a mesma coisa lá no final, quando terminar o seu conteúdo. Desse jeito. Olá, que bom que você veio hoje para mais uma aula. E aí você vai desdobrando todo o seu conteúdo e no final vai fazer da mesma forma. Despeça-se e congela. Então, eu aguardo você numa próxima aula. Até lá! É simples, né? Quando você tem condições de fazer a edição, esse é um ótimo recurso. Aproveite! Se não for possível para você fazer qualquer tipo de edição no seu vídeo, não tem problema. Você pode gravar com a câmera frontal, ligando e desligando seu aparelho. Muitas pessoas fazem assim, você só precisa ser discreto e o movimento fica tão natural que passa despercebido. Aqui vão as dicas para melhorar a sua performance. Esteja preparado para começar a sua apresentação assim que ligar a câmera.
olhe para a lente e inicie imediatamente, tão logo ligar. Você terá que esticar o braço para ligar e desligar o equipamento, então seja rápido, breve e bem discreto nesse movimento. Atenção! Cuidado com a roupa. Como você vai ter que fazer este movimento de braço, o ideal é que não se exponha demais. Vamos ver na prática. Se você não tem nenhum recurso de edição, vai ficar mais fácil gravar com a câmera da frente do seu celular, como eu estou fazendo agora. Apenas seja rápido e discreto neste movimento de liga e desliga. Esteja preparado e olhando para a câmera, tão logo você ligue e já entre em contato com o seu público através do olhar ao iniciar o desenvolvimento do seu conteúdo. Nessa nossa demonstração, eu estou utilizando o meu microfone do fone de celular para ter uma qualidade melhor de áudio. E ao finalizar o seu conteúdo, mais uma vez, desligue discretamente. Ao preparar um plano de aula ou de palestra, cada expositor ou educador deve desenvolver esse tema previamente definido e abordá-lo de maneira didática e acessível para um público específico. Para que essa comunicação seja eficaz e os resultados sejam alcançados, é importante saber que público é esse para o qual você está falando, ou seja, o seu público-alvo. Assim você não corre o risco de que a sua mensagem fique pelo caminho e não seja assimilada por essas pessoas. Para compreender um pouco mais sobre público-alvo, vamos para o próximo tópico. Com certeza, você já deve ter ouvido falar em público-alvo e como ele é importante para definir as estratégias de abordagem e divulgação de um conteúdo. Público-alvo é a parcela da população para quem nós direcionamos o que temos a oferecer. No nosso caso, esclarecimentos espíritas sobre os mais variados temas. Vamos então simular uma situação e fazer um exercício. Imagine que você foi contratado por uma empresa para gerar um conteúdo de venda para fraldas descartáveis. O ideal, antes de começar a redigir esse texto, é que você busque se familiarizar e entender quem é e como pensa este público que vai se interessar pelo seu produto. O público, no caso de fraldas descartáveis, será majoritariamente feminino, com idade variando entre 25 e 35 anos. Dependendo deste produto, é bom verificar então qual é a faixa de renda onde ele está posicionado. Pode ser baixa, média ou alta. E será importante também conhecer as motivações, os valores envolvidos neste processo de compra desta consumidora. Se ela valoriza mais a economia ou mais a qualidade do produto, uma boa relação custo-benefício. E por mais que cuidado e carinho estejam envolvidos nessa compra, por se tratar de um produto direcionado aos filhos, as mulheres, na hora da compra, também diferem e elas podem ser mais emotivas ou mais racionais. Nós estamos aqui fazendo uma análise bem superficial do que o mercado faz profundamente para alcançar seu público-alvo. Mas e como tudo isso se aplica a nós? Bom, quando sabemos para quem estamos falando, o diálogo fica mais próximo, as mensagens melhor direcionadas, as explicações mais voltadas para captar a atenção deste público, promovendo seu interesse e sua compreensão. Vamos agora, então, fazer o mesmo exercício, só que pensando no público-alvo que pode se interessar pelo nosso conteúdo nas mídias sociais. Será que podemos classificar este nosso público em algumas dessas categorias? Para isso, vamos basear o nosso raciocínio pensando no público que normalmente está envolvido lá com as casas espíritas, seja como assistido, como aluno, trabalhador, enfim. Será que podemos classificá-los todos na mesma faixa etária? Sabemos que não.
Encontramos jovens, adultos e pessoas com idade bem mais avançada interessados no espiritismo. E quanto ao gênero? Também não. Os nossos temas são direcionados para a humanidade. E se pensarmos em classe social, nível cultural ou área profissional? Mais uma vez, nós vamos perceber que encontraremos pessoas nas mais diversas posições dentro desses outros 3 parâmetros. Como entender este público então? O que levar em consideração na hora de elaborar o conteúdo pensando nele? Primeiro, o fato de estar ciente de que o público é bem heterogêneo já é um bom parâmetro para sair de um discurso direcionado e construir uma mensagem mais ampla, acessível a todos. Mas esse público, mesmo heterogêneo, precisa ter algo em comum, afinal, não é? E tem. Em maior ou menor grau, vamos encontrar o sofrimento, ou a busca pelo entendimento, ou ambos. E são esses parâmetros que unem este público a nós. Alguns estão no auge da dor, sofrendo, vivenciando experiências para as quais não encontram explicação, sentem-se vítimas, injustiçados, muitas vezes revoltados. Outros podem estar vivenciando sofrimentos de maneira mais amena, ou então passaram pela fase de maior turbulência e despertou neles a necessidade de entendimento. As dores e desafios, nós sabemos, promovem várias reflexões e balançam, inclusive, convicções religiosas dogmáticas que não conseguem esclarecer o porquê das coisas. Algo que a doutrina espírita faz muito bem. É aí que entra o seu conteúdo, construído para alcançar estes corações, mais jovens ou com mais idade, e que trazem consigo dores muitas vezes não reveladas. Trazem também a expectativa de superar o sofrimento, encontrar esclarecimentos que façam sentido, que tenham lógica. Pense no público desta forma quando for construir o seu conteúdo. Se você for abordar o tema aborto, por exemplo, questione como esse público pensa a respeito deste tema hoje. Quais as variações de entendimento sobre esse tema que nós vamos encontrar? Quais são as principais dúvidas que este público tem a respeito deste tema e que precisam, então, ser esclarecidas? Como falar sem ferir aqueles que já se utilizaram desta prática de forma a não condenar, mas motivar o auto-perdão e a mudança de conduta? Como influenciar pessoas que estejam propensas a esta prática a reconsiderar o seu posicionamento? Então, ao preparar o seu material, pense nessas 2 questões. Qual é esse sofrimento? Por que ele está sofrendo? E como ele gostaria de compreender, de entender tudo o que está acontecendo. Para concluir, vamos fazer uma breve recapitulação. Então, o nosso público é heterogêneo. Nós falaremos nas mídias sociais para pessoas que não têm contato conosco ou com a doutrina espírita, mas encontraremos também nesse espaço virtual os nossos assistidos, os nossos colaboradores, os nossos frequentadores, diretores da FESP e das casas espíritas filiadas, simpatizantes da doutrina espírita, não espíritas, cultos e incultos. Encontraremos, enfim, aquele que sofre com a dor abordada pelo tema evangélico e aquele que quer aprender sobre temas específicos do espiritismo. Vale lembrar que as palestras evangélicas têm um objetivo maior de consolar, esclarecer e motivar. E as aulas, então, visam ensinar, educar, segundo os temas da doutrina espírita. Considerando este público-alvo, é importante abordar os conceitos que esclareçam e facilitem a renovação de sentimentos, de valores,
propostas de vida, o entendimento também de cada espírito diante da vida, promovendo uma transformação pessoal. A linguagem deve ser sempre acessível, conforme falamos lá no tópico 6, quando abordamos linguagem verbal ou comunicação verbal. Mas ser simples e acessível não significa ser rasa. Pense em todos esses tópicos e se aproxime deste público-alvo quando estiver preparando seu conteúdo de aula ou de palestra evangélica. Este tópico não tem a pretensão de ensinar você a montar o seu conteúdo, seu plano de aula ou de palestra. Claro que você tem prática em fazer isto, mas algumas considerações são importantes de forma a orientar o trabalho de todos os expositores e educadores envolvidos neste projeto para manter a unidade, a credibilidade e a confiança em todos os conteúdos gerados. Autonomia e responsabilidade caminham juntas e ambas são necessárias nessa nossa proposta de levar Jesus e a doutrina espírita através das mídias sociais. Diante desta responsabilidade de levar Jesus e a doutrina espírita através das mídias sociais, é importante lembrarmos que opiniões pessoais todos têm, mas elas não devem fazer parte do conteúdo a ser apresentado. Falar em nome da FESP ou qualquer outro centro espírita do qual você faz parte, exige transmitir os postulados espíritas. É dever do expositor ou educador espírita, portanto, ser antes de tudo um estudioso das obras que fundamentam o espiritismo. Assumir a responsabilidade de levar a doutrina espírita de forma clara, livre dos achismos e opiniões não fundamentadas. Para isso, é necessário, então, fundamentar esse conteúdo nos livros da codificação, inclusive da Revista Espírita, que tantos ensinamentos nos proporciona. Além deles, nós temos à nossa disposição os clássicos da literatura espírita, que vão permitir que possamos transmitir esse conteúdo de maneira segura e muito correta. São vários os autores consagrados à nossa disposição, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Chico Xavier, Divaldo Franco, Paulo Alves de Godoy, Herculano Pires e tantos outros. O importante é não fundamentar o conteúdo com obras que são polêmicas ou que não são amplamente aceitas. E alguns outros cuidados devem ser tomados, seja na produção de conteúdo para aulas ou evangelhos. Então, evitar sempre trazer exemplos de notícias alarmantes que geram desequilíbrios, os casos sensacionalistas da mídia. Também é importante tomar muito cuidado para não desmerecer outras religiões com alguns comentários que nós fazemos sem querer. Evitar também entrar em temas que polarizam as opiniões, como política, futebol e que geram polêmicas, dividem a turma e inflamam os ânimos. Evitar também elogiar ou criticar figuras públicas. O nosso modelo, o único modelo e guia perfeito foi e continua sendo Jesus. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do conteúdo. Assim como fazemos presencialmente, os conteúdos desenvolvidos para as gravações devem ser estruturados, seja um plano de palestra ou de aula, com começo, meio e fim, ou seja, com uma introdução, o desenvolvimento e um encerramento adequado. Você deve estudar e internalizar a sequência do conteúdo. Isso vai promover mais naturalidade diante da câmera, já que você saberá o que vem a seguir naquela sequência que foi estipulada por você. Veja bem, eu não estou falando de decorar, mas sim entender e internalizar uma sequência.
Porque quando nós decoramos e quando de repente esquecemos uma única palavrinha, todo o restante some. Então, o ideal, assim como você faz presencialmente, é que você internalize essa sequência e tenha o conteúdo estudado. Sabendo a sequência, qualquer palavra que falte pode ser substituída por uma outra do seu vocabulário e você não vai perder o fio da meada. Mesmo que você tenha um roteiro à sua disposição para consultas, então, o ideal é que você não pareça dependente das anotações, e sim que tenha autonomia e conhecimento para a sua exposição. E isso só acontece quando você estuda o seu material, o seu conteúdo, antes de gravar. Quando nós estamos gravando alguma aula, nós podemos nos utilizar aqui de alguns recursos extras. As aulas são sempre mais técnicas e recursos como Flipchart ou PowerPoint auxiliam a explorar melhor os conteúdos. Veja que nós temos aqui uma sugestão do uso do Flipchart e aqui nesta foto eu estou utilizando a TV da minha casa. O meu notebook está aqui e eu estou transferindo as imagens do notebook para a tela da TV com um cabo como este aqui, que é um cabo HDMI. Se você dispuser de um passador de slides para mudar as telas da sua apresentação de PowerPoint, será ótimo. Caso contrário, basta você clicar na tecla Enter do seu notebook, como você faz normalmente para ir passando os slides. Eu sugiro, então, que quando possível você já verifique se a sua TV possui um conector HDMI. E nesse caso, você vai poder utilizar um cabo HDMI e usar o seu notebook e a sua TV como recurso, por exemplo, para poder gravar uma aula através dos seus vídeos caseiros. Nós falamos de introdução, desenvolvimento e encerramento. Mas antes de começar qualquer conteúdo, uma saudação se faz necessária. Receber uma saudação de alguém é sempre sinal de apreço e gentileza. Quando nós estamos em uma aula ou evangelho presencial, é normal utilizarmos bom dia, boa tarde, boa noite. Mas em nossas filmagens, estas saudações não são indicadas, pois nós não sabemos em qual horário os conteúdos serão acessados. Portanto, use uma saudação que não identifique o período do dia, como seja bem-vindo, olá, que bom que você está aqui, ou querido irmão, querida irmã, ou caro irmão, cara irmã. Vamos ver na prática como ficam alguns exemplos de saudação na abertura do seu conteúdo. Nós trouxemos aqui duas opções, uma para a condução de um evangelho e outra para uma aula. Vamos ver. Olá, seja bem-vindo para mais um evangelho. O tema de hoje é jugo leve e vamos refletir como aplicar estes ensinamentos para termos mais leveza em nosso dia a dia. E aí você complementa com todo o material que desenvolveu. O próximo exemplo vai para uma aula. Olá, que bom que você está aqui para mais uma aula. E o tema de hoje é muito importante, pois trata de... E você faz o complemento. É claro que não há necessidade de ficar restrito a estes exemplos de saudações. Fique à vontade para usar o seu repertório. O importante é que as pessoas se sintam acolhidas e bem recebidas. Uma dúvida recorrente é se a saudação e a fala deve ser feita, então, no singular ou no plural, ou seja, bem-vindo ou bem-vindos. Normalmente, usamos o singular, pois nas mídias sociais as pessoas acessam o conteúdo sozinhas, em horários diferentes uma das outras. Portanto, ao sentir que você fala diretamente para ela, isso vai gerar mais conexão. Mas claro que existem exceções. Se você, por exemplo, já tem uma turma formada e vai falar diretamente com eles, pode saudar o grupo.
então usando o plural. Olá, sejam bem-vindos. Ou olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre parará, parará, parará. Mesmo que esse material seja gravado e continue à disposição nas mídias sociais, qualquer um que ouvir aquele conteúdo entenderá que você está falando para um grupo. Então, na sequência da sua filmagem, depois que você faz a sua saudação de abertura, faça sempre uma prece rápida para harmonizar os corações, promover a tranquilidade para que cada uma daquelas pessoas se coloque numa condição íntima de receber a mensagem do Evangelho ou o conteúdo da aula de maneira mais serena e que eles se tornem, então, com a prece, mais receptivos. Falando sobre o encerramento, depois que você finaliza o seu conteúdo, lembre-se de motivar as pessoas para divulgar este material. Quanto mais pessoas tiverem acessos a esses conteúdos gerados de aula ou de evangelho, maior a divulgação deste trabalho. Então, nós colocamos aqui alguns exemplos. Você pode finalizar dessa forma. Obrigada por nos assistir. Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus, ou então deste conteúdo, no caso de uma aula. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Uma outra sugestão é: se você gostou desta mensagem, divulgue entre a sua família e amigos e continue assistindo aos nossos vídeos. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. O que é importante? Nunca finalize dizendo: bom, era isso que tínhamos para hoje. Você invalida toda a importância do conteúdo belíssimo que você desenvolveu e explorou no seu vídeo. Aliás, essa é uma frase que não deve ser utilizada nunca no final de qualquer apresentação sua, seja presencial ou seja pelas mídias sociais. Uma dúvida que surge sempre é: eu devo citar o meu nome? Se for possível editar, se você tem condições de editar, você não precisa nem citar o seu nome. Você vai inserir a indicação do seu nome, coloca lá num texto o seu nome e de qual casa espírita você faz parte, tá? Essa indicação vai aparecer no vídeo, fica por um tempo, depois ela pode sair e você continua falando sem necessidade de citar quem você é. Agora, caso você não tenha condições de fazer a edição, então a sugestão é que você deixe para falar o seu nome lá no final do vídeo. Rosânia, mas eu vejo sempre as pessoas falam no início. Sim, muitas pessoas falam primeiro os seus nomes, dão às vezes as suas credenciais, e isso é importante em alguns formatos de vídeo, onde a especialidade da pessoa vale mais, vai contar, ou ela quer divulgar o nome dela, ou o trabalho dela, que não é o nosso caso. No nosso caso, nós queremos divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Portanto, na nossa situação, o Evangelho e a doutrina vêm primeiro, eles têm mais importância. E o que nós fazemos é finalizar o vídeo, então, nesse caso, citando o nosso nome lá no finalzinho. Nós podemos falar dessa forma. Se você gostou desta mensagem, divulgue entre sua família e seus amigos e continue assistindo os nossos vídeos. Eu sou Rosânia Della Bruna, expositora da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Que Jesus abençoe você e toda a sua família e até uma próxima oportunidade. E para finalizar este tópico, vamos falar sobre palavras-chave. Da mesma forma que nós vamos até o Google e colocamos alguma palavra quando estamos interessados em fazer uma busca sobre algum conteúdo, este mesmo processo ocorre nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, quando você prepara o seu material, o seu conteúdo, é interessante
que você identifique já algumas palavras que você pode utilizar para quando os usuários forem fazer essa busca. Quando nós colocamos no Google o tema divórcio, por exemplo, várias opções vão ser disponibilizadas para nós. Pode ser divórcio na visão espírita, divórcio na visão da Bíblia, divórcio na visão da psicologia e assim por diante. Então, é bom que você defina as palavras-chave do seu tema. Elas é que vão servir de base para que o público de interesse encontre o seu vídeo, encontre o seu material. E quando a postagem for feita, sendo você a pessoa que vai postar ou o centro espírita do qual você faz parte, já utilizar também essas palavras para que elas se tornem um referencial para que encontrem o material que foi produzido. Confúcio dizia: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. E neste último tópico desta jornada de aprender a gravar vídeos caseiros, chegou a hora de ir para frente da câmera, colocar todas as orientações recebidas em ação para de fato aprender. Provavelmente você terá que regravar o mesmo conteúdo várias vezes. Isso é normal e até esperado no início, então não tem problema. Mas não desanime e a cada vez que precisar regravar, pense: eu estou um passo mais próximo do meu objetivo. E lembre-se de que você não está sozinho. O plano espiritual, que não nos desampara, também não nos deixaria sem sustentação diante de mais uma tarefa na seara de Jesus. Vamos verificar as orientações do último tópico. Assim como fazemos o preparo do ambiente de nós mesmos antes de iniciarmos qualquer tarefa nas casas espíritas, essa mesma conduta deve ser adotada antes de iniciarmos as filmagens. Então, faça o preparo e entre em sintonia com o plano espiritual. A sustentação e envolvimento com o alto é imprescindível neste momento. Nossas filmagens objetivam levar Jesus e todo o conhecimento da doutrina espírita. Como fazer isso sem o auxílio dos amigos espirituais? Conte com este amparo diante desta tarefa que se descortina para você. E repassando algumas orientações, depois de entrar em sintonia com o alto, entre no modo gravação. Reveja a sua posição inicial, verifique mais uma vez aquela posição de mãos que lhe deixa mais confortável e olhe diretamente para a câmera. Lembre-se de que ali tem alguém que quer ouvir o que você tem a dizer. Fale com esta pessoa. De fato, é exatamente isso o que vai acontecer. E como últimas recomendações, seja você mesmo. Apresente sua melhor versão. Aos poucos, você vai ficar mais à vontade diante das câmeras, vai descobrindo, desenvolvendo o seu próprio jeito de falar e interagir. Não compare a sua performance com a performance dos seus colegas. Compare a sua performance de hoje com a sua performance de ontem. E eu quero deixar para você um último lembrete que considero extremamente importante. Acolha-se, se abrace, não seja um crítico implacável de si mesmo. Você está aprendendo, sim, mas você já pode contribuir muito oferecendo o que você tem hoje. Faça sempre uma análise do material produzido de forma a perceber os pontos que podem ser melhorados, mas reconheça aqueles pontos fortes, os aspectos positivos da sua performance, as suas conquistas. Ter naturalidade para transmitir conteúdos diante da câmera é uma questão de treino. E agora que você já sabe o que fazer, basta treinar. Parabéns por ter chegado até aqui. Significa que você tem informações suficientes para começar a produzir os seus vídeos caseiros. E é bom que você saiba que este material ao qual você teve acesso foi filmado aqui na minha casa
com um celular da Samsung, modelo S8, um microfone que é de fone de celular e um tripé. O conteúdo apresentado em slides foi filmado com uma ferramenta chamada YouTube Catcher. Nós vamos deixar o ícone aqui do lado para que você possa pesquisar na internet e baixar gratuitamente, caso deseje utilizar também. A única parte de todo esse conteúdo que não tem uma produção caseira são as vinhetas de abertura. Estas, sim, produzidas por um profissional da área que trabalha lá na FESP. Vamos combinar que elas ficam bonitas, não é mesmo? Mas elas são dispensáveis, tanto para as aulas, como para as palestras evangélicas ou qualquer outro formato de conteúdo em vídeo, quando não se tem condições de produzi-las. Tudo isso para dizer que você também pode, que as orientações transmitidas ao longo desses 12 tópicos objetivam auxiliar você na produção do seu vídeo, mas o mais importante é o seu conteúdo, é a sua mensagem. Se você neste momento dispõe de apenas um celular, você já pode começar a produzir vídeos, deixar o seu coração falar mais alto e levar Jesus e a doutrina espírita também nas mídias sociais. Acredite, você também pode. E eu espero assistir os seus conteúdos logo em breve. Que Jesus o abençoe e sustente nessa tarefa. Muita paz.